Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Uma das características do ensino de Jesus, e que é encontrado no Evangelho quando ele está se dirigindo aos seus discípulos, é o uso de parábolas, de pequenas histórias que facilitam a compreensão daqueles que eram os seguidores de Jesus. No texto de hoje, que é uma parábola a respeito de um juiz e de uma viúva, o foco é ensinar os discípulos a orar sempre e a não desanimar. Este é o objetivo desta parábola de Jesus ao falar aos seus discípulos. E temos nessa parábola dois personagens completamente diferentes um do outro. O primeiro personagem é um juiz que é apresentado como alguém que não temia a Deus e que não respeitava ninguém. E é preciso perceber que sempre houve pessoas assim, que não têm respeito, que não creem em nada. É uma realidade que acontecia na época de Jesus e continua presente nos nossos dias. Provavelmente, a visão de mundo desse juiz, ao julgar, era exatamente essa. Alguém que se considerava acima de todos os outros e que não respeitava absolutamente ninguém. Isso fica evidente na palavra usada no texto grego, que significa que ele não ligava para o que pensavam das suas decisões. Ou seja, ele não tinha nenhuma preocupação com a consequência das suas decisões. Ele não ligava para ninguém e nem para o que pensavam daquilo que ele fazia. Mas a parábola traz um segundo personagem, que é a viúva. E essa viúva tinha um caso a ser julgado. Logo de início, precisamos nos lembrar que viúvas eram protegidas pela lei em Israel por estarem entre aqueles que eram mais vulneráveis na sociedade. Mas, como o juiz não ligava para isso, como era alguém que não temia a Deus e não respeitava ninguém, ela ficava sem solução para a sua questão. Provavelmente, ela não tinha nenhum parente homem para ajudá-la na corte, ou seja, no lugar onde era feito o julgamento, e por ser viúva, não podia pagar suborno para ser atendida logo. Vamos entender como isso funcionava nos julgamentos dessa época. O juiz, normalmente alguém já responsável por dar a solução final, era sempre assessorado por alguns secretários. E eram esses secretários que estipulavam qual era a lista dos casos a serem tratados e decididos. E para que as pessoas conseguissem que os seus casos fossem tratados, sempre davam algum tipo de suborno para esses secretários para que os seus casos fossem passados à frente dos outros.
E essa era a realidade dessa viúva. Por ser viúva, por estar entre os mais vulneráveis da sociedade, por não ter provavelmente nenhum parente homem para ajudá-la nessa situação e por não poder pagar suborno, ela não era atendida, ela era colocada como alguém desimportante na corte daquele juiz. E somos informados no versículo 4 que durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso daquela viúva. Ora, mas não era essa a função dele? Ou ele não teria vantagem julgando aquela causa? E aqui entendemos que, assim como acontece nos nossos dias, há sempre interesses envolvidos nas decisões de juízes. A morosidade da justiça e os interesses que permeiam não só aqueles que estão sendo representados na corte, mas até mesmo os interesses do próprio juiz estão sempre presentes quando há qualquer tipo de julgamento. Uma olhada para o nosso judiciário brasileiro nos últimos anos revela isso com grande clareza. Mas o texto afirma que, no fim das contas, o juiz decide julgar, mesmo reafirmando seus princípios. Ou seja, ele mesmo se identifica como alguém que não teme a Deus e não respeita ninguém. Na verdade, ele só quer se livrar de ser molestado pela viúva, por causa da sua insistência em visitá-lo. Em outras palavras, a sua decisão de julgar o caso é tão somente um ato de egoísmo dele. Ele não está pensando no bem daquela mulher, ele está pensando no seu próprio bem. E quando chegamos nos versículos 6 e 7, Jesus retoma a narrativa. Ouça o que disse o juiz. Será que Deus não vai fazer justiça em favor do seu povo? Será que vai demorar? Muito interessante Jesus apontar para as palavras de uma pessoa que não temia a Deus e nem respeitava os outros. Aqui se parte do inferior ao superior. Se um juiz desse tipo pode ser movido pelos pedidos da viúva, tanto mais um Deus sensível será movido pelos que pedirem. Perceba como há uma contraposição entre o juiz, apresentado como iníquo, como alguém que não quer atender aquela viúva, em comparação a Deus, que é sensível, que é misericordioso e que com certeza vai atender às orações e aos pedidos do seu povo. E é por isso que no versículo 8, Jesus vai chegar à seguinte conclusão: Deus julgará em favor do seu povo e fará isso bem depressa. E perceba como há um paralelismo dessa expressão de Jesus com outros textos do Evangelho, quando, por exemplo, ele fala do pai que com certeza daria ao seu filho não pedra, mas pão. Ora, se vocês que são maus conseguem ser bons com os seus filhos, muito mais Deus será bom com o seu povo. Deus será solícito em atender aos pedidos do seu povo. E na segunda parte do versículo 8, Jesus faz uma advertência. Ele diz: quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? Ora, a fé e a esperança em um Deus justo, em um Deus justo juiz, deve sempre animar a igreja até o fim da sua trajetória na terra. Ou seja, a igreja precisa ter a consciência de que está sob o controle e sob a bênção de um Deus que é justo juiz. É diferente desse juiz que nós encontramos na parábola, porque é um Deus sensível, um Deus misericordioso, um Deus que revela amor pela humanidade. Temos, portanto, nessa parábola, uma viúva que precisava do socorro da justiça. Nesse caso, não tanto a justiça divina,
mas a justiça do tipo dos fóruns humanos. Como a parábola revelou, nem nos tempos de Jesus o sistema judiciário era lá muito confiável. Neste caso, Jesus diz explicitamente que se tratava de um mau juiz. Esperar justiça de alguém assim é desalentador. Aqui, mais do que ensinar a orar, Jesus ensina o povo, ensina aos seus discípulos a reivindicar os seus direitos. Numa sociedade perversa, dominada por pessoas inescrupulosas, não se pode esperar que os direitos sejam respeitados e sejam defendidos por pura boa vontade das autoridades. Na maioria dos casos, direitos só se conquistam com teimosia e com muita reivindicação. E a essa altura, você pode estar pensando, mas e a oração? Não era esse o tema lá no começo do texto? Não vamos comparar Deus com aquele juiz de quinta categoria. A Deus, nós não precisamos amolar para que nos atenda. Isso ele faz com imparcialidade e com grande presteza. Com ele, não precisamos temer pela mesma demora que se vê no sistema judiciário. Devemos orar e lutar, sim, para que a vontade de Deus e a sua justiça seja feita na terra como ela é feita no céu. Devemos orar e lutar para que juízes humanos hajam cada vez mais como o Supremo Juiz. E como seguidores de Jesus Cristo, podemos ter confiança. Deus estará sempre atento ao suspiro daqueles que são oprimidos. Deus sempre atenderá às orações do seu povo. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.